Já temos o Júlio Casares, hein? Vamos lá, o presidente do São Paulo, registro feito pelo nosso Giovanni Chacon na zona mista do estádio do Morumbi. Gente, eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído aí do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Tá aí o forte desabafo do presidente do São Paulo, Júlio Casares, Flávio Prado. Tem razão, Júlio Casares? Eu acho que não. Dentro daquilo que eu falei, com relação ao lance do Pablo Maia, sim. Nesse caso, sim. Mas ele já citou uma série de jogos, aí já começa a teoria da conspiração. Não acho que tenha chegado a esse ponto. Ô, presidente, não é Morumbi, é Morumbis, hein? Ele falou Morumbi. Teve isso também. Tá tão nervoso. E tava ofegante. Não, então, ele tá tão nervoso que ele mesmo fala, né? Pô, e tal, colabora e tal. E a maioria da imprensa tá colaborando. E ele tava tão nervoso que ele até esqueceu do próprio patrocínio que ele conseguiu. Mas falando sério agora, ele colocou uma série de lances de outros jogos e tal. Fechando nesse jogo, de novo, o grande erro para mim foi a não expulsão do Richard Gilson. Nesse aspecto, acho que ele tem razão. E também um colega fez uma pergunta: quem tem culpa? A arbitragem ou o Abel Ferreira? Porque ele chega a falar, não pode mais o Abel Ferreira apitar jogo no Campeonato Paulista, não pode mais, não sei o quê. Aí o colega pergunta, né? Quem tem culpa? A arbitragem ou o Abel Ferreira? Enfim, a gente está aqui analisando esse forte desabafo do presidente do São Paulo. Eu acho, já falei aqui, eu teria marcado tudo. Teria marcado os 2 pênaltis, teria expulsado o Richard Rios. E como não marcaram pênalti para o São Paulo e não expulsaram o Richard Rios, eu tenho sim a sensação de que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Não vou ficar em cima do muro. Agora... Claro, em cima da sua Não, acho que todos nós concordamos que o São Paulo foi prejudicado. Até eu que não daria o pênalti do Luciano teria expulsado o Richard Rios. Isso mudaria o jogo? Provavelmente. Pelo menos o São Paulo teria um jogador a mais. O jogo foi igual, você teria uma vantagem para o São Paulo em tese de um jogador a mais. Então, nesse sentido, sim. Mas essa coisa de, esse jogo, aquele outro jogo, aí já é mais complicado, né? Isso... Aí já é como o São Paulo estivesse sendo perseguido. Eu não acho isso, sinceramente. Agora, a arbitragem é ruim, é deficiente. O Abel é cheio de dominar mesmo lá. Tudo é verdade. Mas o Rafinha, tem jogadores também, do São Paulo que gostam. Claro. O Luciano... Teoria da conspiração não... É mais porque ele tá nervoso mesmo. Tá muito bravo. Eu tô citando aqui 2 jogadores do São Paulo. Não lembro se tem mais. Mas
Eu falei aqui antes da fala do Casares, eu falei, tem o Abel que gosta de reclamar, no São Paulo tem 2 caras que eu sei que gostam de reclamar e reclamam tudo. Vocês falaram também do Luciano, que reclama tudo, até quando não tem razão reclama. O Rafinha também tem esse estilo. O Rafinha chamou o Klaus de palmeirense, quando foi expulso no último choque rei do Campeonato Brasileiro. Isso não é ofensa, né? O cara torce pra quem ele quiser. Não, sim, Entendi, claro. Não, mas agora, tem os caras que ficam ali no ouvido, ficam falando. Ele falou uma história que Isso tem em todos os times, só pra deixar claro, tá? Lógico. Pra ninguém achar que eu tô falando que só no São Paulo e no Palmeiras tem. Tem em todos os times. O Hulk do Atlético Mineiro é assim. No Flamengo também tem os caras que só reclamam. Lógico. Ele fala de uma ofensa ao Caleri. Que o auxiliar do arbitragem teria ofendido o Caleri e tal. E que o Caleri estava quietinho e o auxiliar foi e o ofendeu. Gente, é muito improvável isso, hein? Ele pode até ter respondido algo ao Caleri. Agora imagina um cara quieto no canto, alguém vai e xinga o cara. Esquisito, né? Não é normal, né? Não tem. Por quê? É aquilo, ação-reação. Né? Mas ainda sendo um jogador, que é claro que ia dar problema e tal. Eu acho até que o cara xingou o Caleri, mas não acho que ele estava quietinho, não. Não vi nada, tô baseado na palavra do Júlio Casares. E até em cima do que o Casares falou, ele até cita de que outros jogadores estavam reclamando e xingando o auxiliar. Pode ter acontecido, não sei, a gente não tem imagem nem nada, mas pode ter acontecido do assistente ter pegado e xingado o Caleri porque acreditou que o Caleri tinha xingado. Não tá no jogo. Foi depois do jogo, o Caleri tá suspenso, ele não tava nem no banco. Mas então, no bolo todo ali das pessoas, o Caleri devia estar próximo. Mas não devia, né? Então, não devia, ele tá suspenso do jogo. Ele não devia, isso deve ter acontecido lá no corredor, em algum lugar e tal. Mas ainda assim ele não devia estar lá. Tá aí o desabafo do Júlio Casares. O Caleri tava lá, ele tá suspenso? Quis acompanhar o jogo, né, Flávio? E não falou nada, aí é demais. Ele quis acompanhar o jogo. Não dentro do campo, ou ali naquela região, mas enfim. Faz parte, até acontece com todo mundo. Sim. Amanhã depois é a Leila. Ela já também falou que o Palmeiras estava sendo prejudicado. O Rubão já pressionou esse hábito mesmo. O Augusto Melo não lembro. Ainda não falou. Agora está sendo mostrada a perna do Pablo Maia só em cima daquilo que a gente falou mesmo. Foi uma entrada muito dura e caberia cartão vermelho. Tem um risco, deixou uma lembrancinha na perna do Pablo Maia. Foi uma solada ali, né, do Richard Rios. Riscou. Foi uma solada do Richard Rios pra cima do Pablo Maia. Um lance que o Palmeiras sai jogando muito mal, uma saída de bola desastrosa do Palmeiras com o Everton. E aí o passe no meio é aquela coisa. Você tá saindo, o passe no meio pode acontecer, mas tem que ser muito bem feito. Porque ele deixou o companheiro na fogueira. E o Rios, na intenção, eu acho, até de jogar essa bola pra longe, acertou o Pablo Maia, mas aí correu esse risco. Então, pra mim, cartão vermelho do mesmo jeito. Também acho. É um lance tão forte que ele tem esse risco na perna. Se ele não tá de caneleira, corria risco até de fratura. Foi uma entrada muito forte. Ele leva o Rios leva o bote. O jogador tem aquele lance no futebol, né? Que o jogador não tá vendo que ele tá de costas. Ele tava de costas. Recebe o bote. E aí ele tem aquela reação rápida de querer chutar a bola, tirar a bola longe, tirar o perigo. Do Pablo Maia, mas ele atingiu fortemente. É isso que eu quis dizer, não foi assim com maldade, intencional, mas foi muito forte, acertou e correu um risco. Sem dúvida, excesso, força excessiva, é expulsão, sem dúvida. E assim, só também concluir essa linha de raciocínio, a gente já viu outras expulsões idênticas a essa. Então, é isso que o pessoal critica muito também. Porque falta um critério de, no jogo passado deu um carrinho assim, exatamente parecido com um do Richard Rios, e o cara recebeu o vermelho. Por que agora não recebe? Então, acho que é muito mais por isso que o pessoal fica brabo, não pelo lance em si. Porque o lance em si é de jogo. Dá pra ver mesmo, o próprio Richard Rios, ele toca na bola antes e depois acerta a perna do Pablo Maia. O problema é você dar expulsão num jogo, não dar no outro, e aí no outro já dá de novo, porque pressiona. Então, essa confusão que fazem é bem complicado, cara. Então, é o lance interpretativo. Os 3 lances são interpretativos. Mas esse lance, com a visão que você tem, o VAR teria que ter chamado. O VAR é que falha aí. Porque é uma entrada... Não dá, né? Se o VAR chama, se o árbitro vê isso aí, ele não viu direito. Se ele viu direito, ele não tem como não dar cartão vermelho. Não tem como, não tem jeito, não tem explicação.
foge até do interpretativo. Tal força na entrada do Richard Rios. Até eu, Flávio, que sou um cara que acho que banalizaram muito o cartão vermelho, porque eu gosto muito de campeonato argentino, a gente gosta de coisa mais sul-americana também. No argentino nem sempre os caras dão vermelho pra isso, mas nesse lance em específico... Na Argentina expulsava também. Até no argentino. Então, quando no campeonato argentino os caras expulsariam isso, é porque é pra vermelho. Então, eu acho que foi pra vermelho e o árbitro errou, o VAR, né, a Daiane Muniz, errou em não chamar o Matheus pra corrigir esse erro dele no campo. Colocou muito em risco o adversário. E esse é uma coisa que significa cartão vermelho, claro. Sem dúvida. Agora, falando do jogo, desse empate, Flávio, a sua análise desse empate, São Paulo 1, Palmeiras também 1, o empate ficou de bom tamanho? Você achou algum time aí superior dentro do jogo? Não. Tiveram alternâncias, né? O Palmeiras estava um pouco melhor, procurando mais jogo, aí o São Paulo faz o gol, o Palmeiras se perde, o São Paulo começa a ter um domínio maior. Mas nós estamos falando em algo assim, domínio de posse de bola, tentar criar mais jogadas, mas pouquíssimas finalizações dos dois lados. Depois o Palmeiras ontem equilibrado, depois do pênalti o São Paulo se perdeu um pouquinho e aí quase toma o segundo gol. Mas nada assim que, nossa, foi injusto. Não foi, não. O empate contou mais ou menos o que foi a história. Um jogo muito truncado e poucas finalizações. O Palmeiras teve mais posse de bola, o São Paulo chutou mais no gol, mas nada que signifique, rigorosamente o resultado, me pareceu justo. E em cima disso também, Flávio, eu vi muitas pessoas falando aqui nas redes sociais e tudo mais, até nos comentários aqui do chat, o jogo foi manchado pela arbitragem e tal, porque realmente foi um jogo legal de assistir, não foi um jogo ruim, foi truncado, como você falou, porque é um clássico, normal. Qualquer clássico no país vai ser truncado, não adianta. Agora, foi um jogo legal de assistir, são duas boas equipes, tanto o Palmeiras quanto o do São Paulo. Não acho que foi manchado pela arbitragem, mas foi um jogo muito bacana de assistir e acho que teve oportunidade para as duas equipes, não foi assim, nossa, o São Paulo merecia vencer e perdeu por erros de arbitragem. Não, acho que até tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, os dois poderiam ter vencido, teve chance para os dois lados. O Hendrick mesmo, a gente estava falando ali, teve esse gol anulado que o Zé Rafael atrapalhou ele. O próprio São Paulo poderia ter tido mais oportunidades após a expulsão do Richard Rios ou o pênalti no Luciano. Então são coisas que a gente vai debatendo ali, e se, mas se tratando do jogo em si, o jogo foi bom, eu acho que as duas equipes poderiam ter vencido e o jogo foi bem melhor, por exemplo, que o da Supercopa. Exato, isso, bem melhor. Nesse ponto que eu ia chegar. Isso nesse sim, ponto que eu ia chegar.